Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Começou a sensacional Copa do Nordeste, Copa do Nordeste 2023, que quando chega ao seu final, né, em todo ano bate aquela saudade e, graças a Deus, teve o seu retorno. Tivemos nesta primeira rodada, alguns resultados surpreendentes. E um desses resultados surpreendentes a gente vai falar aqui no nosso canal Resenha com Magalhães. Mas já quero deixar aqui dois comunicados. Galera, a torcida do Bahia, deu para perceber que eu fiquei um tempo sem gravar, né? O meu e-mail foi hackeado, tá? Mudaram a minha senha. Além de mudar a minha senha, o meu computador deu pau. Acho que tem alguma coisa a ver. Deve ter sido vírus, alguma coisa assim. Eu tive que formatar a porra toda. Deu um trabalho monstruoso. Mas eu consegui recuperar a senha, porque as minhas senhas têm alguns passos, né? São 3 passos para você conseguir fazer as coisas, conseguir realmente entrar. Então tentaram, mas acabaram não conseguindo definitivamente, mas deu um rolo danado, não estava conseguindo fazer nada além do computador. Acho que entraram pelo computador e bagunçaram tudo, tive que formatar tudo. Então, peço desculpas aí, porque passaram jogos, campeonatos baianos e outros jogos eu não gravei nenhum. E aqui também quero desejar minha homenagem. De repente a galera aí do Nordeste, da Bahia, não conheça, mas um grande comentarista, um cara que eu acompanhava muito quando era criança, Gilson Ricardo, faleceu, né? Teve infarto, parece em casa, estava com 76 anos. Eu nem imaginava que o Gilson Ricardo já tinha essa idade toda. É um cara que eu acompanhava muito pelo rádio, não tinha internet, era pelo rádio, ficava escutando pelo radinho. Foi por aí que também com o Gilson Ricardo, além de outros, que eu comecei a gostar de rádio, né, de participar de rádio. Infelizmente a vida não me deixou prosseguir no rádio, mas o Gilson Ricardo é um cara que fez história aqui no Rio de Janeiro. Até pelo um vocabulário bem mais popular, sem mimimi, jogava franco, aberto. Então, desejo aí a toda a família, jornalista, crítico de futebol, Gilson Ricardo, meus sinceros sentimentos, e vai deixar um legado muito grande aqui para a rádio do Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos lá, cara, vamos aqui continuar agora falando da Copa do Nordeste. Tivemos o jogo entre Sampaio Corrêa e Bahia. Bora, Bahia, minha porreta. A moleque, fala tu que eu tô cansado. O Bahia ia numa nova expectativa, porém, ainda, a gente tem que lembrar, sempre, tanto quando ganha e quando perder, que foi o caso, que o Bahia está se reestruturando, ou se estruturando, começando praticamente do zero. Algumas coisas que vêm acontecendo no Bahia, eu particularmente vejo como muito bom, porém, várias vezes eu falei, o City não acerta tudo. Boa parte da torcida, ou quase toda a torcida do Bahia, nesse início, olha para o City e acha que tudo que o City está fazendo está certo. Eu entendo a torcida do Bahia, mas quem está de fora percebe que algumas coisas que o City está fazendo não está certo, tipo algumas contratações. O que eu sempre falei aqui é que o City tem que ter como base o que aconteceu com o Botafogo. O que foi que aconteceu com o Botafogo que eu vim falando aqui? O Botafogo iniciou com um time e terminou o ano com outro time completamente diferente.
porque senão ia cair. O Bahia tinha que pular essa etapa. Porém, tem algumas contratações do Bahia que a gente comentou aqui, que a torcida do Bahia não gostou. E nessa primeira derrota eu já estou vendo o torcedor do Bahia falando: e esse time vai ter que mudar para o Campeonato Brasileiro. Cara, o Manchester City erra, irmão. Erra. E aqui no Campeonato Brasileiro não dá para você querer olhar simplesmente para o lucro. Você tem que montar um time primeiro. O Dexter tentou montar um time visando o lucro. Quebrou a cara. Teve que gastar mais do que esperava para montar um time para não cair. O Bahia está fazendo a mesma coisa. Não dá. Não dá. Só contratar jovens e contratar os caras mais cascudos que não têm muita expressão, não, vai dar ruim. Vai gastar mais. Parece que o Grupo City não está olhando pelo que aconteceu com o Botafogo. Vai ter que gastar mais dinheiro. Não dá, irmão. O Brasil é diferente. Você tem que montar um time para permanecer. Depois você visa o lucro. Não pode ser o contrário. Tá? O Bahia contratou alguns jovens bons jogadores? Sim, contratou. Mas esses bons jovens jogadores não são a base para fazer o Bahia permanecer. Eles têm que entrar numa situação de time montado. E time montado para permanecer na Série A. E depois você não pode jogar uma carga de responsabilidade em cima do Kaique. Então, aqui eu não estou fazendo aqui, querendo meter o malho porque o Bahia perdeu. Não, eu venho falando isso desde que começou. A galera do nosso WhatsApp sabe disso, que eu venho falando. Rapaz, não é assim, não é assim. Quer ver? Eu vou dar um grande exemplo aqui do que eu falei. A torcida vibrou. Ah, o Everaldo. Eu perguntei, quem é o Everaldo? Ah, ele se destacou na Chapecoense e arrebentou no Japão. Porra, bicho, não dá pra comparar o Japão com o Brasil. Simples assim. Simples assim. Ele pode chegar no Bahia até jogar bem? Pode. Mas eu já vi nego criticando o Everaldo. Mas o Everaldo não é nenhum cara de nome. Não é. Vamos ser sinceros, não é. Qual é o grande time que queria o Everaldo? Nenhum. Qual é o time de ponta que vai disputar os títulos aqui no Brasil que queria o Everaldo? Ninguém, porra. Então, a torcida do Bahia, meus amigos torcedores do Bahia, isso aqui é jogando limpo. O Bahia tem duas perspectivas, tá? Primeiro, é fazer um time para tentar ser o principal time regional. Quem é o principal time regional hoje? É o Fortaleza. Então, primeiro, tem que atingir o Fortaleza. E depois o Bahia ver a nível nacional. Vamos lá. Esse time que o Bahia tem hoje, montado pelo City, a nível nacional, é metade de tabela. Essa é a sincera. Não é porque perdeu, é metade de tabela. É só você ver os times que estão na metade de tabela para cima. O próprio Fortaleza. Que eu não gosto de fazer comparação, mas a gente tem que fazer, porque são os dois principais aqui do Nordeste. A nível regional, a gente está falando de Nordeste, com esse time não tendo muito entrosamento ainda, o Bahia é um dos tops. Apesar de ter perdido isso aí, recupera, é o primeiro jogo. Então, tem que se ter essa noção. Isso vai gerar muitas críticas, muitos não vão... Ah, Magalhães, tu tá falando isso que o Bahia perdeu. Não, eu venho falando isso. O Brasil é diferente. Você tem que montar um time para permanecer na Série A. Exemplo, Botafogo do Rio. Iniciou com um time, contratou uma porrada de garoto, no final estava com um time completamente diferente, que aquele montão de garoto não deu certo. Por quê? Eram jovens. Porra, uma carga muito pesada. A torcida do Botafogo não é tão pequena, não é igual o do Bragantino, é a maior. A torcida do Bahia é grande, pede, questiona. Então a pressão é maior, irmão. Então a pressão é bem maior. Então, tem que se olhar
o Botafogo, como o Botafogo fez, é um exemplo. Mas por que o Bahia perdeu para o Sampaio Corrêa de 1-0? Tá tudo errado? Não, cara. Não tá tudo errado. É início de trabalho, porra. É início de trabalho. Tem algumas peças ali que o Bahia contratou que talvez na metade do ano já sejam emprestados, já sejam devolvidos. Você tem que tentar errar menos. Mas o que eu sempre falo, até muita gente no WhatsApp fala o seguinte: porra, Magalhães, tu acha mesmo que o City, com toda a experiência que ele tem, ele vai errar? Erra. E erra muito, igual a todo mundo, pô. Erra muito. Tem um monte de contratação aí que o Bahia fez que não vai vingar, porra. Não vai vingar. Eu tenho medo, e já falei, de o Bahia ser trampolim. Trampolim para jogadores do Grupo City. Isso me causa uma certa preocupação. Mas aí, foi vendido, fazer o quê? O futebol do City. Então, é o ônus que vai ter que pagar se isso acontecer. Mas eu falei de ter perdido para o Sampaio Corrêa, não quer dizer que é o fim do mundo. É um início de trabalho. E a gente vai falar sobre isso agora. Sampaio Corrêa 1, Bahia 0. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Sampaio Corrêa, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar do futebol, né? Para falar da política e da religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Quero pedir desculpas aqui à torcida do Sampaio Corrêa, porque eu não consegui ainda montar o time do Sampaio Corrêa. Como eu falei, meu computador deu problema, mas o time do Bahia eu já tinha guardado no outro HD que eu tenho aqui. Então, para o nosso campinho, eu vou usar apenas o time do Bahia. Então vamos lá, galera. Bom, o time do Bahia foi com essa escalação: Marcos Felipe, Raul Gustavo, Canu, Chaves, Borel, Azevedo, Rezende, Mugni, Biel, Kaique e Everaldo. Bom, a princípio, num 4-3-3. Só que essa formação aqui não era bem assim que estava em campo. Tá? Muitas das vezes essa formação estava assim, ó. Muitas das vezes a formação estava assim. Muitas das vezes estava assim. Fazendo aqui um losango no meio. E o Mugni fazendo um segundo atacante com o Everaldo. Muitas das vezes estava assim. O Biel e o Kaique fechando para o meio, para a passagem dos laterais. Muitas vezes os laterais ficavam, o Biel abria, o Rezende também tentar encostar aqui um pouquinho e trocava com o Mugni. Ou seja, tinha sempre uma troca do Rezende com o Mugni aqui chegando na frente. Mas a princípio o Rezende era o primeiro homem. Só que o Azevedo aqui, que é um cara que também, até fisicamente, ele parece muito com o Daniel. Então não é um cara que você pode contar muito para um confronto físico de marcação. Isso é um problema. Ele vinha aqui atrás sair a jogada. E o Azevedo estava mais pelo lado direito. Ele estava mais fazendo aquela triangulação que eu falei que o Bahia faz. Ele estava mais fazendo essa triangulação aqui com... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele estava mais fazendo essa triangulação aqui, ó. Assim, com esses três. Era esse tipo de formação que ele estava fazendo. E aqui fazia
ou Mugni ou Rezende, que fazia essa triangulação aqui, assim. O que foi feito no primeiro jogo que eu vi do Bahia, de fazer triangulação, funcionou pelos lados. Só que esse cara aqui, que foi criticado, até teve alguns gols perdidos, ele sofreu um pouquinho. Ele sofreu um pouquinho. E eu vou te dizer por que ele sofreu um pouco. Amigo torcedor do Bahia. Vamos aqui. Botar aqui o time mais pro ataque. Botar o time mais pro ataque aqui. Vamos lá. O que estava acontecendo? Toda hora acontecia isso. O Biel pega a bola, ele corta para dentro, mas ele não corta para dentro toda vez para fazer uma jogada com o centroavante. O centroavante não é a fase final do ataque. Geralmente, Biel e Kaique jogam a bola para dentro para tentar a jogada individual de finalização. Eles tentam toda hora a finalização com o pé trocado. Uma hora ou outra que eles tentam, o Biel tentou algumas bolas invertidas para o Kaique, e o Kaique tentava algumas bolas de 1-2 aqui pelo meio. Tentava fazer assim, ó, puxar o Azevedo para cá ou o Mugni para cá, e ele tentava fazer isso aqui, ó, tocar no Azevedo e receber na frente. Ou seja, muitas das vezes o Everaldo não participava dessas tabelas do ataque. O Everaldo não era o ponto que o time olhava para conseguir o gol. Pode ser, óbvio, por causa de uma questão de posicionamento também do Everaldo, talvez por ele ter que vir um pouco mais atrás daqui, apesar dele estar fazendo isso, ou talvez dele ficar um pouco mais fixo na área, ser o homem a ser olhado, mas eu vi que o meio de campo do Bahia, com o Mugni, o Acevedo, né, não criaram circunstâncias de jogo pro centroavante. As jogadas aqui eram sempre pelas laterais com o Biel, o Chaves, o Borel e o Kaique, porém, esses dois, tanto o Mugni quanto o Azevedo, não estavam criando muitas jogadas para o centroavante. E os dois pontas, quando criava a jogada, não era para o centroavante. Na maioria das vezes, era uma jogada individual para eles. O Everaldo estava quase só como um pivô, fazendo só como um pivô. Ele não estava fazendo muito um homem matador, um homem de área. Ele estava fazendo um pouco como pivô. Isso é uma situação que vai ter que se ajustar. Aí, tem um outro detalhe. Para fazer isso aqui, que o Everaldo talvez não conseguiu fazer, o Goulart, que eu sinceramente não tinha renovado, mas o Bahia renovou. Mas nessa ocasião, acho que o Goulart consegue exercer essa função melhor do que o Everaldo. Porque o Goulart tem uma noção maior de meio de campo. Ele tem uma noção maior de passes. Então talvez aqui seja o Goulart. O Bahia jogou mal? Não, o Bahia não jogou mal. O Bahia merecia perder o Sampaio Corrêa? Não, não merecia perder o Sampaio Corrêa. Criou boas oportunidades. O goleiro do Sampaio Corrêa agarrou muito, fez boas defesas. O Bahia teve um pênalti perdido pelo Mugni, que a bola ainda bateu na trave, depois acho que foi até o Azevedo mesmo, isolou a bola. O Marcos Felipe, o goleiro, que eu fiz uma ressalva dele no Fluminense, ele fazia isso que ele fez no Bahia. O Marcos Felipe de vez em quando tinha dias monstruosos de ser destaque mundial pelas defesas, mas de vez em quando o Marcos Felipe faz umas bizarrices monstruosas. Foi por isso que ele não ficou no Fluminense.
Foi por isso que ele não ficou no Fluminense. O Bahia não contratou um goleiro que estava no Fluminense porque o Fluminense fez sacanagem com ele. Ah, eu tirei o goleiro. O Bahia não tirou o goleiro do Fluminense. O Fluminense dispensou o Marcos Felipe porque entendeu que ele oscila demais. Oscila demais, eu falei aqui. Foi mostrado. Ele dá esses apagão. E de vez em quando ele vai tomar uns frangos. Ele vai agarrar pra caralho, a torcida vai falar o melhor goleiro é a seleção. De vez em quando, eu falo, meu irmão, que cara frangueiro. Esse é o Marcos Felipe. Esse é o Marcos Felipe. Não me surpreendeu nada, tá? A zaga foi bem. O Rezende foi bem. O Marcos Felipe não foi muito exigido, essa é a verdade. A zaga também não. Só teve um problema aqui com Pimentinha, que o Pimentinha é chato, né? Ele corre muito, ele dá velocidade. O Rezende, não esse craque todo que eu escutei alguém falar, mas é bom jogador. Bom jogador para ser o primeiro aqui. Talvez aqui esse meio de campo com o Azevedo seja o titular, porque ele dá uma dinâmica um pouco diferente do Daniel. Só que o Daniel é mais criativo que ele. O Daniel, aqui na parte da frente, o Daniel é mais criativo que ele. Ele é melhor na saída de bola aqui atrás, mas o Daniel é mais criativo que ele. Só que não dá para você botar o Azevedo e o Daniel junto. Porque aí você não vai ter marcação nenhuma. Porque fisicamente eles são muito fracos. São muito pequenininhos. E no confronto vai se arrebentar. Ou vai ter um, ou vai ter o outro. Ou num caso, né, esporádico aí de final de jogo onde esteja mais cansado, você tira o Mugni e bota ele. Como foi o caso. Tá? Mas é um bom jogador, o Mugni. Corre para lá, vem para cá, troca com o Rezende, mas hoje acabou não fazendo uma grande partida. Ainda perdeu o pênalti. Os laterais foram bem os dois, né? O Biel se movimentou bem, entrou as triangulações. O Kaique é um jogador envolvente, os dois novos, é um jogador envolvente, mas fisicamente também ele tem que dar uma encorpada igual o Biel para um confronto mais direto. Mas tem qualidade. Eu vai falar, pô, mas o Pimentinha é pequenininho. Tá, o Pimentinha é pequenininho, mas ele já tem experiência. A gente está falando de jogadores novos, eles precisam de experiência. O Kaique é bom jogador. Mas tem um detalhe aqui, na minha humilde opinião. Minha visão. Alguém tem que sair pro Jacaré. Eu não sei quem é que vai sair pro Jacaré, mas para mim, o Jacaré ele ajuda muito mais do que o Biel e o Kaique. Ele tem mais experiência e, sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma de Biel e Kaique pro Jacaré. Eu, no meu time, ou vai sair o Biel ou vai sair o Kaique, eu boto o Jacaré. Essa é a minha opinião. E vendo o que o Everaldo fez, acho que é cedo para criticar o cara. Mas, pelo desenho que faz o Bahia, acho que o Goulart vai se encaixar melhor. Mas o Bahia acho que vai precisar de um centroavante. E seria bom que tivesse um centroavante de nome. Não, que jogasse, óbvio. Mas um centroavante de mais peso. Tem que meter a mão no bolso e parar de querer trazer jogadores que pertencem ao Grupo City só. Tem que trazer outros jogadores com qualidade, mas gastar um dinheirinho e trazer um centroavante bom. Um centroavante que imponha respeito. Esse centroavante que impõe respeito, com toda sinceridade, não é o Everaldo. Ricardo Goulart tem nome, tem peso. Talvez o Ricardo Goulart seja esse cara, mas acho que precisa de outro. Então, o Bahia não fez uma partida tão ruim, teve dificuldade, alguns jogadores abaixo, mas isso é muito normal. Deu um certo azar, né? De algumas bolas não entrar, foi incompetente de não fazer o pênalti, de não marcar o gol do pênalti. O goleiro do Sampaio Corrêa pegou muito, então o Sampaio Corrêa aproveitou a falha e fez o gol e depois conseguiu se segurar, contou um pouco com a sorte faz parte do futebol e o Sampaio Corrêa saiu vitorioso. Porém, pelo que aconteceu nos 90 minutos, o Bahia não merecia perder. Jogou muito mal? Não jogou muito mal, mas alguns jogadores estavam abaixo. Mas é início de temporada, é início de trabalho. E o Ricardo vai ver
aos poucos que algumas peças não vão se encaixar. Podem ser até boas, mas não vão se encaixar. Tipo, esse meio de campo, acho que vai ter alteração. Ataque, tem que ter alteração. Acho que ali, Borel, Canu, Gustavo e Chaves, não tem alteração. Acho que com Rezende também não tem alteração. Acho que a grande alteração é do meio para frente, aqueles 5 ali da frente, que na minha visão vai ter que ter alteração por causa do encaixe, principalmente pelos dois garotos que jogam pelas pontas, Biel e Kaique. Acho que aí pode ser o ponto fundamental para o encaixe melhor com o ataque. No meu time, o Jacaré é titular. Então, bola para frente, próxima rodada, Sampaio, Correia, já com 3 pontos, e o Bahia querendo somar os seus 3 pontos. Então tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!